Tem a sequência do Tai Chi que a gente poderia praticar e aí a gente faz em pé, mas para os exercícios sentados a gente vai procurar trazer ainda mais a filosofia que está vinculada a cada movimento. Então vamos fazer uma parte do Kati, começando pelo céu e a terra. Passa as duas mãos aqui, simbolizando o homem que foi criado. E nesse momento, também toda a natureza, tudo que existe, que é simbolizado pelo Tao. Vamos parar aqui um pouco e tentar compreender esses movimentos e a filosofia. No início, a criação. É interessante perceber que culturas em variados lugares do mundo, culturas distantes, receberam de alguma forma, seja por mediunidade ou qualquer tipo de contato, algo muito similar entre si, mesmo essas culturas não tendo entrado em contato entre si. Como, por exemplo, no cristianismo, a gente, lendo a Bíblia, vai perceber lá Adão e Eva, Deus criou esses dois seres, e também a natureza e tudo mais, e dali foi saindo a sociedade, né? Essa é a cultura cristã, ou judaica também. Agora, no hinduísmo, a gente tem Brahma, que de certa forma é um outro nome que simboliza a mesma coisa como Deus, do cristão, e lá nós temos o Shiva e Shakti. São como se fossem as duas primeiras criações vindas do hinduísmo. Aí na ciência, por exemplo, que parece ser algo tão distante e que é algo mais novo também, mais recente, de certa forma a gente tem os mesmos conceitos explicados com palavras diferentes. Por exemplo, nós temos a energia, tudo pode ser, de certa forma, manipulado e tirado ali alguma energia, falando em termos científicos. E aí, a gente, para ter toda a matéria, a gente tem o elétron e o próton. De certa forma, resumidamente, é isso que constrói tudo que existe. Seja uma cadeira, seja o nosso corpo biológico, um carro, qualquer coisa. Em última instância, nós temos átomos que são formados por essas duas substâncias. Aí, no Tai Chi, que significa essa grande energia, Tai significa grande e Chi significa energia. Essa linguagem dos chineses. Aí eles diziam que existem dois tipos complementares. É importante observar e enfatizar muito essa palavra complementar, porque não são opostas, não são contrárias, mas sim energias complementares, chamadas Yang e Yin, ou Yin e Yang. É que no judaísmo a gente não pode falar Eva e Adão, tem que falar Adão e Eva. Então, Yin e Yang são as duas energias complementares que formam tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Então essa é a linguagem chinesa para tentar explicar aquilo que nós observamos na natureza. Então, no início, foi a criação, onde tudo começou a existir, o céu e a terra. É como se fosse a morada. Nós, seres humanos, não estamos no espaço, não estamos perdidos, nós estamos em um planeta. E ao redor de nós tem a estrela, que nós chamamos de Sol, tem os outros planetas. Então, é essa criação de tudo que existe, céu e terra, como esse local para nós morarmos. E aí foi formado também o homem, no meio de tudo isso, junto com a natureza, os animais, tudo que existe. Aí os chineses observam essa ordem de todas as coisas como tal, aquele símbolo branco e preto, aquele círculo, né? Então, esse símbolo ele é muito importante e ele quer dizer muita coisa ao mesmo tempo, porque ele simboliza como que as coisas funcionam no universo.
É um círculo justamente porque na natureza nós não conseguimos encontrar nada quadrado. Você não encontra uma pedra quadrada, você não encontra uma árvore quadrada. Se você procurar na natureza, você não encontra a geometria do quadrado. Então, o círculo é simbolizado por isso, pela natureza, que é onde a gente encontra coisas circulares. Agora, depois a gente tem aquela parte preta e a parte branca, e elas não foram cortadas ao meio, elas têm um desenho, né? Isso significa o dinamismo, a fluidez, porque, por exemplo, na natureza, a gente observando vai perceber que o dia ele não começa de uma hora para outra. O amanhecer ele acontece aos poucos, não é? Então o anoitecer também acontece aos poucos. Não está tudo escuro e de repente fica tudo claro. E não está tudo claro e de repente fica tudo escuro. Então por isso que é aquele movimento mais dinâmico. E aí a gente tem o jovem yin e o jovem yang, que tem aquelas duas partes maiores, do preto e branco. Você conhece o símbolo do taoísmo? Então é dele que a gente está falando, conhece também, né? Sim. Então, aquelas duas bolinhas pequenas que tem dentro do grande significa o jovem, tanto yin quanto o jovem yang. Então, eles querem dizer que tudo está em movimento, é como se fosse um ciclo. Nada se acaba na linguagem chinesa. Então, por exemplo, hoje eu estou experimentando uma situação, pode ser uma situação difícil, pode ser uma alegria também, pode ser uma felicidade, tudo passa, né? Justamente porque tudo é apenas um ciclo, é passageiro. Chico Xavier falava bastante sobre isso também. Então, tudo que é novo vai envelhecer e, como ser humano, por exemplo, nasce, cresce, morre e aí pode viver outras experiências em uma outra encarnação. Então, é isso. O jovem yin, ele vai se tornar o velho yin. E o jovem yang, da mesma forma, vai se tornar o velho yang. Então, isso também é uma ordem. É o fluxo onde o ser humano está inserido. Nós nascemos aqui e fomos crescendo, seja uma sociedade organizada ou não, na antiguidade não era tão organizado como hoje, mas nós estamos dentro de um fluxo e toda vez que nós nos afastamos dessa forma natural de viver, muitas vezes nós sentimos consequências na nossa vida. E o fato de estar saindo do fluxo natural, muitas vezes essa consequência não é positiva. Nós não nos sentimos agradáveis com tais consequências. Então, quando nós tentamos voltar para o fluxo natural, que é essa forma organizada como tudo foi criado, e nós somos inseridos dentro desse fluxo, quando nós voltamos a esse fluxo, fica mais fácil de eu sentir equilíbrio, harmonia e saúde. E toda vez que eu me afasto desse fluxo natural, a tendência é sentir dificuldades, bloqueios, dores, sofrimentos, sejam eles psicológicos, emocionais, físicos, porque a ordem natural é a forma mais fácil de eu me sintonizar com aquilo que eu sou de verdade e não me afastar para tentar viver uma máscara, tentar viver aquilo que eu não sou. Então, uma vez que nós vamos conhecendo que tudo isso foi criado e muitas vezes por uma consciência tão inteligente, tão sábia, tão experiente, que teve a capacidade de criar uma estrela, teve a capacidade de criar todo esse sistema, o planeta, que muitas vezes nós apenas estamos vivendo e experimentando essas sensações, o nosso corpo, a gente está usando o corpo. E muitas vezes nós nem sabemos como lidar com ele direito. Justamente porque nós apenas estamos dentro dele como usuário. Então, quando nós vamos percebendo que tem uma inteligência por trás capaz de criar tudo isso, porque naturalmente, assim, do nada ou por acaso isso não poderia acontecer, então a gente percebe que tem toda essa inteligência por trás que criou o céu e a terra
E quanto mais nós também conseguirmos voltar para conhecer essa inteligência, que em última instância vai estar lá dentro de nós, porque Deus mora dentro dos nossos corações, então a gente vai trazer isso para conseguir sintonizar com nós mesmos e de lá eu conseguir trazer a sabedoria para a minha vida. Então, continuando depois do tal, o homem vai buscar justamente o conhecimento. Aqui a gente poderia vir lá para a direita, mas sentados a gente vai fazer para frente mesmo. O homem... A mão direita é para baixo e a esquerda para cima. Vamos fazer do início que fica melhor. No início, a criação. O céu. Toda vez que a gente fala o céu, a gente vai estar nessa posição para cima. E a terra para baixo. Os dois se tocam, formando um homem no meio do céu e da terra. A natureza e todas as coisas, o todo unido, simbolizado pelo tal. O homem sai em busca do conhecimento. Ele o conquista e traz para si, para o seu interior. E tudo que aprende, ele devolve ao mundo através de seus atos. Recebendo em troca a sabedoria, o homem aprende e abre o seu coração. E quando o coração está aberto, pleno de bondade e quietude, os pássaros vêm cantar em seu jardim. Então, até aqui, a gente percebeu que tudo já foi criado, simbolizado pelo tal, e agora o homem vai começar a sua jornada pelo mundo. Ele começa aprendendo, por exemplo, aprendendo a fazer o fogo, a pegar uma madeira na natureza, lá no início de tudo, quando a sociedade organizada ainda não existia. O homem estava apenas no começo da sua jornada, a idade da pedra. Então o homem ele vai começando a ganhar os primeiros conhecimentos, as primeiras experiências. Talvez nós que estamos aqui nessa sociedade mais organizada, já passamos por tudo isso lá atrás. Talvez nós apenas não estamos lembrando disso. É por isso que dentro de nós tem muita coisa que poderia ser conhecida. Por isso que é uma jornada de autoconhecimento. Então, o homem começou aos poucos, conhecendo como fazer uma casa, como se organizar, plantar o seu próprio alimento, e daí colher, e assim por diante. Então, foi aprendendo do início e trazendo esse conhecimento para si e devolvendo ao mundo. Por exemplo, quando ele constrói uma casa, ele está mostrando ao mundo que ele aprendeu a fazer uma coisa que muitas vezes os animais não sabem fazer. Essa foi a dádiva que o ser humano ganhou, essa capacidade de manipular objetos a depender da sua criatividade. Então, depois de tudo isso, o homem vai ganhando mais sabedoria, ele vai vivendo outras experiências. E à medida que ele vai percebendo essa natureza, vai compreendendo, ele vai abrindo o coração. E aí, vale considerar e perceber um ponto muito importante. Quando nós vamos aquietando o nosso coração, a nossa alma, a gente vai procurando novos valores. Muitas vezes os alunos de Tai Chi, como vocês perceberam, são pessoas que são mais vividas, mais experientes nesse sentido. É mais difícil encontrar um jovem praticando Tai Chi, não é? Você até comentou sobre isso quando chegou aqui, né? Então, justamente por isso, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e vai se interessando por outros valores. Então nós vamos abrindo o nosso coração também para essas coisas e
não por uma imposição, mas sim por um processo de despertar, a bondade e a quietude vai manifestando no nosso coração. E quando o coração está aberto, pleno de bondade e quietude, os pássaros vêm cantar em seu jardim. Então, muitas vezes, uma sociedade pode não funcionar por imposição de leis, por determinar aquilo que somos obrigados ou proibidos de fazer, justamente porque é pela imposição. Alguém está dizendo que você tem que ser assim ou fazer aquilo, mas não funciona porque eu faço isso sem a minha própria vontade. Por isso que leis muitas vezes fracassam. E muitas vezes a gente tem bandidos, aí precisa levar para a cadeia e tudo mais, porque está tentando impor aquilo que alguém acha certo para uma outra pessoa que não considerou aquilo como verdade para ela. É alguém que está ditando regras. Mas quando a própria pessoa ela percebe aquilo e ela traz isso de dentro de si, então é ela que considera, não foi alguém que impôs isso como verdade. Então, quando a bondade, a quietude vai manifestando no nosso coração de dentro para fora e não de fora para dentro, então aí sim eu vou conseguir atrair até mesmo os pássaros que podem vir cantar no nosso jardim. E isso é muito belo, uma vez que a gente pode perceber que a gente, como luz, atrai mais seres de luz à nossa volta.